Tenho 52 anos, sou cidadão brasileiro. Sou professor de História, sou jornalista e pós-graduado em Finanças Internacionais e Comércio Internacional. Eu não estou aqui para que ninguém tenha pena de mim. Eu não estou aqui falando em causa própria. Eu estou aqui falando uma condição que representa milhões de brasileiros nesse país. Os professores dos departamentos de pós-graduação das universidades públicas hoje tornaram-se grandes corporações que trabalham contra, vergonhosamente, a equidade no acesso aos cursos de mestrado e doutorado de alunos, de pretendentes, de postulantes oriundos das universidades particulares. Eles barram porque eles olham a documentação antes mesmo de observarem o projeto que eles têm. E dão o projeto como inconsistente, como incapaz, mostrando àqueles alunos que eles não podem, então, frequentar as aulas e o curso de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado nas universidades públicas. E privilegiam a quem? Aos seus alunos, aqueles que vêm da própria universidade, que está oferecendo o curso de pós-graduação, ou então algumas vagas para alunos oriundos de outras universidades públicas, enquanto o aluno graduado em universidade privada não tem essa oportunidade no Brasil. Eu lembro que, quando eu tinha 15 anos, eu morava num bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro e muitas vezes não tinha o que fazer, eu ia brincar numa comunidade favela, onde eu morava. E uma vez eu me vi brincando ao lado de um rapaz um pouco mais velho que eu. Ele estava com um saco de trouxinhas de maconha ao lado dele. E eu ali brincando e vi um revólver, né, ao lado dele. Ele, nessa época, não era tão sofisticada a segurança do tráfico de drogas. Ele vendia a maconha e fazia segurança com um simples revólver 38. E eu olhei aquilo e peguei, fiquei olhando, olhei aquilo, brinquei. Sabia que era uma pessoa perigosa, mas não tinha bem noção do que isso representava. Ele se impunha na comunidade pelo medo. As pessoas tinham medo porque já sabiam que ele já tinha matado outras pessoas. Ele era praticamente o xerife, o dono daquela região. E assim, muitas vezes, foi o cenário da minha juventude, da minha adolescência. Quando você pergunta hoje a um jovem, um adolescente na escola, o que ele quer ser, né, qual a profissão que ele quer exercer ao terminar um determinado ciclo de estudos, normalmente ele não tem isso claro na cabeça, né? Mas vem aquelas profissões que isso já é clichê. Eu quero ser advogado, eu quero, principalmente o médico, não quero ser médico, enfim. Isso também, em qualquer nível de grupo escolar que você faça esse tipo de pergunta, as respostas são mesmas. Eu quero ser juiz, eu quero... Enfim. E o mais interessante é que isso, dentro das comunidades mais pobres, é uma coisa tão distante, mas que não é percebida mesmo por eles. Quando a própria escola já deveria de alertá-los dessa realidade social. Porque se você perceber na escola pública, tendo ela uma clientela, né, um grupo escolar formado, na sua grande maioria, por pessoas empobrecidas, porque já vem de uma herança sociocultural também empobrecida, economicamente também, e eles também almejam essas mesmas profissões. Mas você se pergunta, aí tem um outro detalhe, na sua grande maioria, essas pessoas que estudam na escola pública, que têm esse perfil, são negros, né? São negros. E aí a gente pergunta, ora, eu tenho 52 anos. Quantas vezes eu já fui a uma consulta médica? E se você me pergunta, quantas vezes eu consultei um médico negro na minha vida? Se você perguntar isso a outras pessoas, você vai perceber que essa minha resposta, ela é mais comum do que se imagina.
Nunca. Nunca. Meus 52 anos de vida, eu nunca fui consultar a um médico negro. Ou seja, uma profissão que exige muitos anos de estudo e de preparo, porque a concorrência é muito grande na universidade, você exclui uma camada que, por razões históricas, não vamos aprofundar isso aqui, mas que toca na questão socioeconômica, essas pessoas estão excluídas desse status profissional, da realização disso. A gente chegar também a falar no magistrado é a mesma coisa. Quantos juízes a gente vê? Né? Quantos advogados? Numa turma, na universidade pública de direito, quantos alunos negros você vê? Quantos alunos pobres? Quantos alunos oriundos de escola pública você vê? O zero na escola. O zero na escola é uma situação estarrecedora. Quando o professor começa a anunciar o nome dos alunos e fala o seu nome, você vai naquela expectativa de alguma coisa ter salvado você do pior, e você vê zero. Muitas vezes isso aconteceu comigo. E quem já passou por isso sabe o que isso representa. Eu tive várias reações ao longo da minha vida nesse momento. Algumas vezes eu simplesmente baixei a cabeça na carteira, escondi o rosto e chorei como se fosse a última das pessoas no mundo. Isso ainda muito jovem, com 16 anos, 15 anos, 14 anos. Várias vezes isso aconteceu. Eu me sentia o último. Você é um zero. A nota de uma prova, ela passa a representar exatamente aquilo que você é. A sua identidade. A sua identidade na escola, no grupo escolar, na comunidade escolar é zero. E aquele professor, que é o líder de uma turma, quando a porta de uma sala de aula se fecha, ele é a figura máxima, ele é o líder, e você é como se fosse o cidadão da sala de aula que é governada por aquele professor. E o que ele te deu? Ele te deu zero. Ele simplesmente disse para você, olha, você não representa nenhuma quantidade, nenhum numeral, você não é nada. O zero não é nada. É ausência. Você é ausência total. Outras vezes eu tive uma reação diferente de baixar a cabeça na mesa da escola, na carteira, e chorar. E eu lembro uma vez que a escola não tinha servido merenda aquele dia, estava numa escola pública, então eu simplesmente peguei os 2 ovos que eu tinha direito na hora da merenda, eu taquei na sala de aula que eu estudava e ficou colado o ovo cozido, a porta fechada na hora do recreio, e ficou colado aquele ovo cozido. E o outro eu joguei num outro amigo, que prontamente reagiu, jogou em mim, e no momento eu vi toda a comunidade de alunos, na hora do recreio, numa grande guerra de ovo cozido, que era a nossa merenda aquele dia. Os filhos do Sérgio Cabral estudam na escola pública. Por um acaso eles usam UPA? Eles usam o hospital público? Ou têm planos de saúde? Ou estudam nas escolas privadas? Então, que contrassenso é esse? Nós temos 2 Brasis. O Brasil dos pobres, que são conformados, que estão alienados, que são condicionados, e os seus destinos não são feitos por eles, são feitos por determinantes dessas superestruturas políticas. E você tem uma classe burguesa que tem como aliado os poderes constituídos, né? Ou seja, é oficial
né, a proteção aos proprietários é oficializada. É a velha discussão, né, do John Locke e do Hobbes e do Jean-Jacques Rousseau, né, onde o John Locke é uma das figuras na filosofia que mais influenciou o pensamento liberal, que o Estado é necessário na intervenção do conflito entre os proprietários e os não proprietários, mas o mercado deve ser autônomo e regular-se a si mesmo, porém, quando houver conflito, o Estado deve sair em defesa dos proprietários. E é isso que acontece até hoje, e essa é a herança insalubre que nós temos também dos pensadores iluministas que influenciaram a Revolução Francesa e deixaram depois o povo a ver navios. Mas a grande questão é que não apenas eu tinha esse comportamento na escola. Eu estou falando tinha porque eu estou falando de uma experiência minha, né, do passado, quando eu fiz o meu ensino fundamental, o ensino médio. Mas até hoje a escola ela não oferece uma alternativa que seja sedutora, que tenha algum atrativo para o aluno. A escola é chata. A proposta da escola é vazia. Ela não constrói absolutamente nada e não serve para absolutamente nada. Por quê? Ela não consegue ser um espaço de disseminação do conhecimento, ou pelo menos num primeiro momento, no ciclo básico e principalmente no fundamental, não consegue ser um espaço de estímulo à curiosidade pela busca do conhecimento. Depois, no ensino médio, ela não consegue ser um espaço de debate e de formação de consciência crítica. Então, a escola, se você pergunta hoje, eu já tive a oportunidade de fazer uma pesquisa, cheguei a produzir um vídeo nesse sentido, onde você pergunta para um grupo grande de alunos de diferentes escolas, tanto privadas, filhos de classe média, como de escolas públicas, onde as famílias dos estudantes são mais empobrecidas, socioeconomicamente falando, e a resposta é sempre a mesma. O espaço escolar para eles é um espaço de socialização, de encontrar os amigos, de encontrar os colegas, porque o espaço de relacionamento hoje, quando ele não é virtual, ele se torna muito difícil. A escola passa a ser a única alternativa de se relacionar com as pessoas, de encontrar os amigos, enfim. E esse é o momento. Tanto é que a hora do recreio, a hora do intervalo, é o momento mais importante que os alunos têm. Porque na sala de aula não se encontra um atrativo, não se encontra absolutamente nada que seja interessante. A escola é chata e passa a ser uma tortura, porque ela é um internato e compulsório na sociedade moderna para esses jovens e adolescentes. Porque os pais precisam trabalhar e usam a escola não pensando que lá possa ser um espaço de crescimento, de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de uma consciência crítica, ou de uma maneira melhor de fazer uma leitura do mundo. Não, mas é um depósito de pessoas, né? É uma creche de jovens e adolescentes. E assim a escola, na verdade, ela funciona tanto da cabeça das famílias, como também para os alunos que se sentem ali depositados, porque eles não veem nenhuma função naquilo, eles simplesmente não percebem nenhum valor, nenhum sentido para aquilo que eles estão fazendo. E realmente não existe, porque não tem essa proposta, mesmo para quem está dentro da escola trabalhando, com algumas raras exceções. A tentativa, inclusive, de se corrigir essas distorções que fazem parte, essas distorções fazem parte de um processo histórico perverso na formação da nossa sociedade brasileira, e hoje se tenta corrigir isso pelo menos durante um período, né, enquanto as escolas públicas elas não entram nos eixos, ou pelo menos não atendem a demanda e a necessidade que se exige para que se coloque todos numa situação de equidade, num ponto de partida concorrencial para a entrada
na universidade pública. Enquanto isso, existe o sistema de cotas, que a burguesia normalmente é contra isso. Mas por quê? Qual a diferença? Um é menos inteligente que o outro. E a questão não é essa. A questão não é ser mais inteligente. A questão é o ponto de partida que é desigual. Né? Enquanto a escola pública ela não tem proposta nenhuma, a escola privada ela tem uma proposta robotizante e emburrecedora, que é o quê? Que é passar aqueles alunos para a universidade pública, né? Ou através da pontuação no Enem, ou através das provas específicas das universidades, enfim. Né? Mas que também não é uma proposta inteligente, não é uma proposta boa, porque, na verdade, a proposta que a escola privada tem é de perpetuar a mentalidade burguesa e dominante e excludente. Porque enquanto houver essa escola pública que não tem proposta nenhuma, essa classe privilegiada, essa classe burguesa, né, ela tem a sua vaga garantida na universidade pública. Né? E isso é uma verdade que a gente não pode contestar. E a gente percebe que nessa questão da escolha do trabalho, você pergunta quando você pergunta que a pessoa, será que alguém um dia fala assim, meu sonho é ser motorista de ônibus, puxa, como eu queria ser motorista de ônibus, acho lindo aquele momento de estresse em que as pessoas dizem que a roleta não está funcionando porque eu sou trocador e motorista ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu tenho que andar com o carro e fazer troco, e eu discuto no trânsito porque a van me fecha. Eu acho isso emocionante porque eu gosto dessa adrenalina desse trabalho. Ou então, não, eu sempre sonhei ser gari. Nessa profissão eu estou realizado, porque gari é uma profissão que eu sempre quis, eu acho extremamente glamouroso você sair catando lixo na porta das pessoas, deixar a cidade limpa, né, entender do lixo, o que ele representa para uma cidade, colocar na caçamba, ver aquela caçamba rodar e triturar o lixo ali. Aquilo já foi uma coisa de consumo, agora é resto, está sendo triturado na caçamba, na lixeira, na companhia que eu trabalho, eu sou gari, com todo orgulho. Será que alguém já pensou isso? Alguém já pensou em ser gari, em ser motorista de ônibus? Motorista de caminhão de açúcar. Eu já falei isso quando eu tinha 6 anos de idade. Eu não entendia nada. E quando eu olhava um motorista de caminhão, eu achava forte, né? Dirigir um caminhão daquele é extremamente... dá uma potência, né? Faz o cara aparecer, porque ele é mais forte, ele buzina atrás do carro e o carro sai. E eu achava isso fantástico. No fundo era o próprio estresse do motorista, que ele era extremamente frustrado com a profissão dele, porque não é valorizada, e certamente não é isso que ele quis ser. Né? E aí vem a grande pergunta, poxa, mas se todo mundo fosse o que quer ser, quem faria o resto do trabalho? Né? E a gente fica num ponto sem saída. Como que os outros vão fazer? Nos Estados Unidos já aconteceu momentos de pleno emprego, onde acabou permitindo e facilitando a migração de latinos, tanto que hoje em muitos estados dos Estados Unidos, Nova York, isso é muito comum. Quem atende nos balcões de lanchonete, os garçons, você encontra brasileiros, porto-riquenhos, cubanos e tal. Mas os americanos mesmo, eles não fazem esse tipo de trabalho porque eles já passaram dessa fase e conseguiram uma qualificação tal que não se permitem mais... o trabalho deles é outro, é um trabalho mais qualificado. E o trabalho que exige menos qualificação, um trabalho que não precisa de grande qualificação, então aí vão os latinos lá e conseguem trabalhar e ganhar muitas vezes aquilo que não ganha o graduado aqui. Muitas vezes a enfermeira com graduação vai para lá e trabalha como babysitter e consegue uma remuneração muito mais justa à sua formação do que
trabalhar aqui num hospital público, onde estaria servindo bem melhor, né? Então essas são algumas questões, mas o discurso da burguesia sempre o cara é pobre porque ele não gosta de trabalhar, é preguiçoso, quem não gosta de trabalhar não é higiene, então o cara vai acabar sendo qualquer coisa. Eu fico olhando assim, eu olho para uma construção e vejo, por exemplo, numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, que está sempre calor no verão, um sol de 40 graus e um servente de obra virando laje. Você sabe o que é virar laje num sol de 40 graus, numa construção civil, a toque de caixa, onde tudo tem tempo para ficar pronto? Ora, o esforço e o trabalho desse indivíduo, se fosse coerente, quem muito trabalha ganha dinheiro, ou pelo menos tem uma remuneração mais justa que lhe permita ter uma vida confortável, ou no mínimo necessária para se ter uma vida, né, com o básico, né, com o necessário. Mas isso não acontece. Nós temos classes de trabalhadores que não conseguem o salário matematicamente comprovado, que não consegue comprar o que é básico para sobreviver numa sociedade com um salário tão baixo. Então esse discurso não é verdadeiro, porque na verdade a escolha do trabalho, existem muito mais questões, uma outra coisa que não dá para aprofundar, mas existe uma frase que é do Marx, né, que ele diz que o homem é agente da sua própria história, porém não em condições escolhidas. Isso quer dizer o quê? Existem determinantes que são mais fortes do que a própria vontade e o desejo do homem. Não basta o querer. Existem estruturas e superestruturas sociais que encaminham os homens a uma necessidade que faz o quê? Com que ele abrace aquilo por uma questão de sobrevivência. Porque o homem, antes de mais nada, ele precisa o quê? Estar vivo. O fim de toda a humanidade é a felicidade. Porém, para ser feliz é preciso estar vivo. E estar vivo é preciso que você tenha o quê? Que você tenha o básico, você tenha alimentação, né? E para que você tenha alimentação, você tem que ter um trabalho, e muitas vezes o trabalho que lhe aparece primeiro para você viver e comprar o que é básico para você sobreviver e almejar ser feliz, é um trabalho que você não escolheu, né? Essas são as superestruturas que a sociedade coloca para você. E isso não é ingênuo, né? Porque, como a gente fala, se a gente tem uma educação que é o preparo da qualidade profissional, né? Porque, antes de mais nada, é preciso ter conhecimento. O conhecimento é a base de tudo, mesmo que o trabalho que o indivíduo deseja seja técnico. Mas o conhecimento é a base de tudo, porque não se deve ter conhecimento apenas sobre sobre a profissão que você exerce. Mas é preciso ter uma visão de conjunto geral de conhecimento sobre geografia, matemática, sobre física, química, sobre filosofia, né? Bom, aí nós chegamos na universidade, né? Chegamos na universidade, todo mundo quer universidade pública. E quem é que acessa a universidade pública, né? Está todo mundo cansado de saber que quem acessa a universidade pública é aquele que teve uma boa escola de ensino médio, privada, custa muito dinheiro, onde só os filhos da classe média alta conseguem pagar, né? A pequena burguesia brasileira, e esses então têm a sua vaga garantida na universidade pública, gratuita, paga pela grande massa de trabalhadores desse país. Ok? E o que acontece com os outros? Bom, os outros estudaram na escola pública, a eles está reservado, tem duas opções. Uma, ou ele larga o barco,
no meio do caminho, ou seja, ele não vai se graduar, ele vai investir numa escola técnica e vai se formar num técnico, pode ser um bom técnico, e vai ter uma profissão mediana de nível técnico, porém privilegiou o aprendizado técnico e deixou de lado o quê? A oportunidade de ter a universidade, que é o espaço do debate e o espaço de conhecimento, para aprender uma profissão a fim de sobreviver, né? Porque a universidade, além de ter esse caráter formativo, ele tem o caráter também informativo, e é um espaço de debate, um espaço de aquisição de conhecimento, porque ali você é diferente do ensino básico, você tem uma complexidade de disciplinas, né? Algumas são comuns, inclusive, a várias profissões, a várias escolhas diferentes de profissão, dependendo da área, né? Humana, se for biomédica, se for, enfim, social. Então você tem ali, nos primeiros períodos, você tem matérias bastante interessantes, e o professor deve estimular o debate, porque esse é o momento do debate, esse é o momento de você trocar ideias sobre conhecimento com as pessoas num outro nível, né? E esses alunos que vieram da escola pública, eles vão perder essa oportunidade porque vão optar por esse ensino técnico. E o Brasil, ele regrediu um pouco nesse sentido, porque nós havíamos parado com essa ideia do estímulo ao ensino técnico, né? a um Brasil de qualidade técnica. Porque sabíamos que enquanto houvesse esse estímulo aos S's da vida, aos Senais, Senacs e tal, e as escolas de técnico de enfermagem, técnico de contabilidade, né, que foi um período triste da nossa educação, satisfeitos por ter uma profissão técnica, o nosso querido povo não foi à universidade e perdeu a oportunidade, então, de se enriquecer com o conhecimento, de ter esse espaço de debate e, com isso, perdeu a oportunidade de ter condições de fazer uma leitura mais crítica do mundo que ele vive. Porque olhar o mundo sem o conhecimento é uma coisa, e olhar o mundo em todos os momentos da sua vida, desde dentro da sua casa até a sua ida à rua, tomar uma condução pública, olhar isso com conhecimento suscita sempre mais alternativas de ação do que aquele que não tem conhecimento, né? E um Brasil técnico é um Brasil sem conhecimento, é um Brasil profissional, mas não é um Brasil com conhecimento, né? E acontece que, não tendo acesso à universidade, aquele que vem da escola pública, do ensino básico público, ele vai optar então pelo ensino técnico, vai perder a oportunidade de adquirir conhecimento. Ou então ele vai para a universidade privada. Aí é que entra a grande questão. Quem é a clientela da universidade pública e quem é a clientela da universidade privada? A clientela que eu quero dizer aqui é o grupo de alunos, né, que está inserido nesses nichos de nível superior, né? Universidade pública, universidade privada. Na universidade pública, na sua grande maioria, está a burguesia. Está o quê? Aqueles que vieram do ensino médio fundamental particular. E na universidade privada, ao contrário, está aquele grupo de alunos que vieram, aquele grupo de alunos que veio da universidade, que veio do ensino público, né? Do ensino básico público, e que não teve condições de concorrer com os filhos da classe média alta, então foi obrigado que, se não optou por uma escola técnica, foi obrigado a entrar na universidade privada. Bom, ele trabalha durante o dia, tem lá o seu salário e compromete um percentual significativo desse salário para poder pagar a sua universidade, considerada pelos acadêmicos das universidades públicas como universidades meia-boca, porque as universidades privadas no Brasil, elas sofrem um preconceito muito grande, tanto
dos alunos que são oriundos da burguesia brasileira e também da sociedade acadêmica, das universidades públicas, as universidades privadas. Os professores dos departamentos de pós-graduação das universidades públicas hoje tornaram-se grandes corporações que trabalham contra, vergonhosamente, a equidade no acesso aos cursos de mestrado e doutorado de alunos, de pretendentes, de postulantes oriundos das universidades particulares. Eles barram porque eles olham a documentação antes mesmo de observarem o projeto que eles têm e dão o projeto como inconsistente, como incapaz, mostrando àqueles alunos que eles não podem, então, frequentar as aulas e o curso de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado nas universidades públicas. E privilegiam a quem? Aos seus alunos, aqueles que vêm da própria universidade, que está oferecendo o curso de pós-graduação, ou então algumas vagas para alunos oriundos de outras universidades públicas, enquanto o aluno graduado em universidade privada não tem essa oportunidade no Brasil.